Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisa do Sebrae aponta crescimento do mercado do empreendedorismo negro no Maranhão. Na edição de hoje, a TV UFMA também presta uma homenagem a um dos maiores gênios do carnaval brasileiro, o maranhense Joãozinho 30. Tem matéria também importante para quem está planejando as metas para 2024. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo descontraído sobre cinema. Nosso telejornal está no ar. Hoje é quarta-feira de cinzas, mas ainda dá tempo de falar sobre o carnaval. Em 17 de dezembro de 2011, a cultura brasileira perdeu um grande artista, o maranhense Joãozinho 30, que completaria 91 anos agora em 2024. A TV UFMA presta uma homenagem a esse legado gigante que ele deixou e segue influenciando muitas gerações. Nascido em São Luís em 1933, João Clemente Jorge 30 completaria 90 anos em 2023. Por aqui, seu nome está eternizado e batizou esta praça localizada no centro histórico da cidade. Aos 18 anos, Joãozinho foi para o Rio de Janeiro com um sonho de viver da arte. Queria ser bailarino, passou pelo Teatro Municipal e algum tempo depois despontou como artista plástico e se tornou referência na maior festa do Brasil. Joãozinho 30 fez história. Foi 8 vezes campeão no Carnaval Carioca e é até hoje o único carnavalesco a vencer 5 vezes seguidas na elite das escolas do Rio de Janeiro, entre 74 e 78. 2 vezes pelo Salgueiro e outras 3 pela Beija-Flor, que só passou a ser uma das grandes agremiações do Rio de Janeiro depois que ele chegou. E isso ilustra outra característica marcante de Joãozinho 30, confirmada por quem conviveu com ele ou conhece a sua história: a capacidade do artista de mudar tudo ao seu redor. É o caso do professor e dramaturgo Tácito Borralho, que tem história no carnaval maranhense. Ele resume as principais características de Joãozinho 30. O que é fundamental entender é que Joãozinho foi o grande construtor dentro do barracão. Não só em pensar alegorias, né, dinâmicas e ousadas, muito ousadas, ele pensava também como construir o material. Não, é troço que vem aqui em cima, que abre os olhos. Eu fui bailarino, dancei 25 anos. Não é isso. Dedicado, exigente, envolvido com todo o processo artístico. Tanto esforço alçou o Joãozinho 30 ao patamar dos grandes, sempre competindo entre os primeiros lugares do Carnaval Carioca. Mesmo proibido, olhai por nós. O carnavalesco teve sua vida e trabalho retratados no documentário A Raça Síntese, de Joãozinho 30. Joãozinho morreu em dezembro de 2011, aqui em São Luís. No ano seguinte, foi lançado o filme 30, como uma forma de homenageá-lo. O carnavalesco foi interpretado pelo ator Matheus Nastergalli. Você não tem ideia do que é botar um desfile na avenida, não tem a menor ideia. Como que não tem? Você mesmo me ensinou tanta coisa. Não, ninguém faz as alegorias que você faz. Mas colocar uma escola de samba em pé é outra coisa. E quem esteve ao seu lado nos últimos dias de vida, conta. Até o fim, ele foi amante da arte, amante da cultura do povo brasileiro. Joãozinho venerava o Brasil. Que a raça brasileira é uma raça síntese. Por isso o brasileiro é tão intuitivo. Exatamente esse é o jogo de cintura. É o jogo de cintura do brasileiro, que até nós temos um símbolo. A geografia do Brasil tem a forma de um grande coração. É só observar. E o povo brasileiro que conheceu a história, a obra de Joãozinho 30, respondeu com o mesmo amor. Mas é grande legado que o maranhense Joãozinho 30 deixou para a cultura brasileira, em especial o nosso carnaval.
Vamos mudar de assunto agora. Uma pesquisa do Sebrae mostrou que 80% dos empreendedores maranhenses são negros, deixando o estado em 5º lugar com maior proporção de empreendedores negros no país. Vamos exibir agora uma reportagem que mostra esse cenário inspirador, na matéria de Lucas Santos. Há mais de 10 anos, a Eudiane decidiu dar um passo corajoso para realizar um sonho que ela desejava conquistar há bastante tempo: ser dona do próprio negócio. A história de amor com as tranças começou quando ela tinha 14 anos. Eu não tinha a intenção de trançar. Comecei trançando o meu próprio cabelo e as pessoas perguntavam quem trançava meu cabelo. E eu falava, eu mesma tranço meu cabelo, e tinha gente que não acreditava porque ficava bem bonitinho, bem perfeitinho. A inspiração veio dos laços familiares, um legado passado de geração em geração. Beleza que vai além do estético. Eu sempre fui trançada pelos meus pais, minha avó, minhas tias, minhas primas. Então eu tenho toda essa questão também. E inspiração vem daí, entendeu? Minha família toda trançada. A Eudiane faz parte desse cenário de empreendedorismo negro no Maranhão e contribui para o movimento marcado pela força e a determinação. Aqui no Maranhão, 80% dos empreendedores são negros, segundo um levantamento do Sebrae. O índice que coloca o estado como o 5º com maior número de empreendedores negros. O levantamento do Sebrae foi realizado com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No Brasil, existem 29,9 milhões de empresários. Dentre eles, 52% se declararam como pessoas pretas. Para auxiliar esses empresários, o Sebrae Maranhão oferece uma série de programas e iniciativas destinadas a impulsionar o empreendedorismo negro no estado. As iniciativas é principalmente a orientação para o plano de negócios de novas atividades, né? Esses empreendedores, para que eles tenham oportunidades no mercado, esses negócios precisam estar formalizados para que eles tenham acesso a crédito. Então nós oferecemos orientação, acesso a crédito. Nós também apoiamos vários eventos, né, das comunidades negras. Recentemente nós apoiamos a Expo Favela, que é trazer, né, esses negócios negros para que todo mundo possa conhecer. O levantamento também apontou que, apesar dos empreendedores negros serem a maioria, o rendimento médio deles é 32% a menos que o empresário branco. Enquanto o empresário branco recebe em média R$ 3.040 por mês, isso sem levar em consideração o gênero, o empresário negro recebe R$ 2.079, uma diferença de R$ 961. Além do Sebrae, os empreendedores negros também podem contar com a Rede Brasil Afroempreendedor, a REAFRO, uma associação nacional sem fins lucrativos com foco no apoio e fomento ao afroempreendimento. É potencializar os afroempreendedores, é dar formação, é tirar da invisibilidade esses empreendedores, né? Dar suporte para eles, fazer um mapeamento de todos, porque a gente tem entre cabeleireiros, donos de bares, donos de loja. A gente pretende também trabalhar com a cadeia produtiva do reggae, que são os DJ, os donos de bares, e se tiver possibilidade, os donos de radiola, porque a gente tem muitos negros, né, já trabalhando nesse segmento. Hoje, reconhecida no mercado, a Eudiane celebra diversas conquistas e ajuda a inspirar outras mulheres. Com determinação e coragem, a Eudiane continua o trabalho e deseja alcançar ainda mais os objetivos. O meu futuro, que eu sonho muito, é em ter outras filiais. Tipo, meu nome representar não só aqui em São Luís do Maranhão, como o estado também todo. É um dos meus sonhos, ter um lugar mais amplo, maior, e ser mais e mais reconhecida, representar todas.
A história de sucesso da Eudiane se soma a tantas outras que ajudam a construir um panorama onde a representatividade e a diversidade são elementos fundamentais do mundo dos negócios. E o primeiro mês do ano já passou, né? Mas ainda dá tempo de organizar as metas para cumprir em 2024. E na lista de planos para esse ano, cuidar da saúde também precisa ser prioridade. E não tem desculpa para não fazer exercício e iniciar uma alimentação saudável. Então a gente preparou uma matéria especial para vocês, olha só. Para o Rubens, o início de ano é o melhor período para voltar à rotina de exercícios físicos. Para ele é quase um ritual. Às vezes a rotina dá uma pegada, às vezes fica apertado, mas tem que ter uma forcinha para a gente poder manter essa rotina e esse ano, se Deus quiser, vai até o final no foco. E essa foi a motivação, né? Iniciar o ano bem, carnaval chegando também, pra gente curtir um pouquinho, entendeu? Para muita gente, começar o ano com uma rotina de exercícios físicos virou até meme, de tão difícil. Mas nós conversamos com o personal para quem sabe te dar aquela forcinha e te motivar. Praticamente para as pessoas que não têm condição de pagar uma academia, tem uns exercícios em casa. Ou então mesmo nas praias, como a gente pode ver aqui na Praia Litorânea, ó. Tem uns parquinhos aqui, ó, você pode fazer tanto o exercício de puxada, peitoral, polichinelo, entendeu? Burpees. São exercícios que fazem com que você eleve sua temperatura e que busque também você ter um ótimo resultado e sem ter um custo-benefício. Sempre procurando um profissional de educação física, um nutricionista, um médico, para ele lhe auxiliar tudo certinho que é preciso. Mas para muita gente o problema nem é começar, é manter a rotina de treinos e atividades. Sempre vai ser difícil para todo mundo, mas você tem que ter na cabeça o objetivo e o foco. É difícil para todos, sim, mas praticamente você começando já é uma oportunidade para você continuar até no fim dos seus treinos. Mas também tem gente que consegue manter o foco e seguir uma rotina, que seja inspiração. É uma rotina já que eu sigo, sempre fiz exercício desde criança e continuar fazendo, né, para manter o corpo, continuar aproveitando a vida. E reforçamos que a prática de exercícios físicos requer orientação profissional, mas não só do instrutor. Isso porque uma alimentação correta é essencial para os bons resultados. A reeducação é algo que você precisa ter constância e insistência. Nessa constância, você vai tendo resultado dia após dia. Você não pode exigir que você comece agora e amanhã você já tem um resultado. Os efeitos ruins que você teve da alimentação ruim não foi de um dia para o outro. Isso vem no passar do tempo. Assim como os efeitos bons é no passar do tempo. A parte estética ela vai ser consequência da sua mudança. Se você só foca na parte estética, você não mudou sua cabeça. Se você mudou sua cabeça, a parte estética ela vai mudar. Vamos falar agora sobre 7ª Arte. O cinema tem crescido aqui no estado, expandindo talentos maranhenses mundo afora. A apresentadora Luísa Rabelo conversa agora com a crítica de cinema Fabiana Lima, no nosso quadro Sala de Entrevista. Escrevendo sobre cinema desde 2014, Fabiana Lima conquistou aí voos altos. Em 2022, cobriu o Festival de Cannes na França como colunista e em 2023 foi oficialmente credenciada como imprensa e acompanhou tudo de pertinho. Esse é o assunto da nossa sala de entrevistas de hoje e eu recebo Fabiana Lima. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Luísa, pela introdução. Fabiana, para a gente começar, eu queria saber como é que nasce, né, essa sua paixão pelo cinema e como foi estar em Cannes. Então, a minha paixão pelo cinema eu acho que começou como... Acho não, né? Começou como cinéfila. Então, assim, desde criança eu tinha aquele amor pelo cinema, mas eu era muito mais ligada à literatura. E aí, quando foi mais ou menos assim, em 2014, né? O ano que eu passei a escrever sobre cinema, eu comecei a me interessar de uma forma muito mais profunda, assim, né? Sobre o cinema. Mas ainda não, obviamente, nunca me imaginei enquanto crítica. A minha formação mesmo, eu sou advogada, né? Então, assim, eu nunca tinha me imaginado quanto crítica, eu nunca tinha pensado em fazer isso de forma profissional. E aí foi crescendo, assim, eu criei o Cinemafilia, né, o meu perfil no Instagram, como uma forma de compartilhar mesmo amor pelo cinema, porque não tinha muitos amigos cinéfilos na época, então foi uma forma de usar as redes sociais para me aproximar das pessoas que gostavam também, né, que tinham interesse
interesse em comum. Então foi aí que eu comecei a falar sobre cinema, comecei a estudar mais, porque aí começaram a me chamar para algumas coisas e eu ficava, não, preciso procurar, né, uma formação mais aprofundada na crítica, né, tentar me posicionar dentro da crítica de cinema, e assim foi nascendo assim esse meu viés de crítica. Eu ainda, obviamente, me considero muito cinéfila, tem que ser cinéfilo, né, para ser crítica, obviamente, tem que assistir muito filme, tem que ler muito. Então eu sou muito cinéfila, mas atualmente eu tô realmente me autodenominando nos últimos 2 anos, né, enquanto crítica de cinema. E aí foi assim, acho que foi um caminho natural, não foi algo que eu falei, não, desde pequenininha falar, não, quero ser crítica de cinema. Eu acho que ninguém tem esse pensamento, né? A crítica de cinema não é tão difundida, as pessoas não sabem muito bem como é que você faz para se tornar crítico de cinema. Então não foi algo que eu nasci pensando. Foi realmente um amor pelo cinema que foi se transformando em uma outra coisa. E a minha ida para Cannes foi um desses momentos, assim, chave, né? Que eu já estava lá, então acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu já estava lá na França há um tempo. Foi depois que eu me formei, né? Eu passei um tempo lá, minha madrinha tem uma casa lá, e ela falou, se você quiser vir para cá, eu troquei, né? Uma festa de formatura e fui para lá, que era o meu sonho, assim, desde criança. E aí, quando eu cheguei lá, falaram, por que você não tenta ir para Cannes com o que você faz e tal? Eu falei, nossa, mas será que vão me aceitar? E aí me aceitaram, e aí no ano seguinte, né, no caso do ano passado, eu acabei indo como imprensa oficialmente, que aí é outro tipo de credenciamento, muito mais, assim, digamos, com muito mais acessos, né, do que o primeiro que eu fui. E então foi crescendo, assim, mas foi muito rápido nos últimos 3 anos, assim, foi uma loucura. Cresceu bastante, né, a gente está falando sobre essa participação, mas você já faz parte aí também de uma grande associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos. Como é que está sendo essa experiência também? Nossa, foi muito incrível quando eu recebi, né, o parecer positivo, assim, porque eu me inscrevi na Critics' Choice Association, que é a maior associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá, e é uma associação que tem sua própria premiação, inclusive teve um dia desses, né, a premiação Critics' Choice Awards. Então foi um momento, assim, de que eu fiquei, meu Deus, eu tô sendo realmente reconhecida, assim, por isso, né, porque eu ainda não tinha me colocado para ser da Abracine. A Abracine é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né, que abriu as inscrições agora, né, abriu para filiação convocatória agora. Eu fiz a minha inscrição, não sei ainda se eu vou ser aceita ou não, mas nos anos anteriores eu nunca tinha pensado, assim, era um plano que eu fazia muito a longo prazo, porque precisa mesmo de muita experiência, precisa cobrir festivais, precisa cobrir mostras de cinema, precisa fazer bastante coisa, e eu ainda não tinha feito tanta coisa assim, mas aí nos últimos 2 anos acabou que aconteceu tudo isso, né, aconteceu Cannes, aconteceu o Guarnicê, aconteceu a Mostra Novo Cinema Mariense, aconteceu várias coisas, Festival do Rio, Mostra de São Paulo, e aí foi acontecendo, né, nesse processo, como eu falei, tudo muito natural, assim, nos últimos anos, e foi para mim uma honra, porque estar perto de outros críticos internacionais, né, do resto inteiro do mundo, também está muito próximo de Hollywood, né, é uma associação que tem a localização dela em Los Angeles, então é uma associação que está muito ali perto do Oscar, muito perto do universo ali, do epicentro de cinema que a gente conhece no mundo. E ser, primeiramente, né, é uma responsabilidade muito grande, porque eu sou a única mulher brasileira que mora ainda no Brasil. Na verdade, tem uma outra mulher, mas ela mora em outra região do Brasil. Então, digamos que eu sou a primeira nordestina, né? É exatamente sobre isso que eu quero falar contigo agora. Você furou uma bolha, né? Porque eu acredito que não deva ser fácil. Ser mulher, estar aí fora desse eixo Rio-São Paulo, né, de cinema. Eu queria saber o que te motivou, como é que foi para você, quais foram os obstáculos observados para que tu chegasse aonde tu chegou? Nossa, para mim o primeiro obstáculo foi esse mesmo geográfico, né? Porque assim, São Luís é uma cidade imensamente rica culturalmente, o cinema já tem muito tempo aqui também, então a gente tem o 4º mais antigo, mais tradicional festival de cinema do Brasil, então eu acho assim que a gente tem obviamente uma cultura muito rica, mas a gente está muito longe geograficamente dos grandes centros, assim, e eu me via muito atrasada em relação às outras pessoas que eu via, então assim, tinha cabines de imprensa, aqui em São Luís não tem cabines de imprensa, né? Então críticos dependem muito de cabines de imprensa para conferir o filme em primeira mão e passar essa impressão, né? Essa crítica para as pessoas. Então, assim, eu não tinha esse acesso. Então, eu até tive um momento ali que eu
ficava assistindo filmes, né, de forma pirateada mesmo, porque era muito difícil chegar até aqui. E aí foi algo que me fez, assim, pensar muito, assim, meu Deus, será que eu devo continuar? Será que realmente é pra mim e tudo mais? Porque eu não tinha perspectiva, até hoje não tenho perspectiva de me mudar. Então foi muito complicado. A minha saída foi continuar persistindo, obviamente, e entrar na Critics' Choice, porque aí foi o momento em que do último ano para cá, eu entrei em outubro do ano passado, assim, esses últimos meses eu tenho feito a minha, entre aspas, própria cabine de imprensa, né, porque aí os filmes que eu recebo, às vezes que não estrearam no Brasil, então tem um filme que vai estrear essa semana, amanhã, que eu já tinha assistido há um tempo, assisti em Cannes, aí semana que vem vai estrear outro que eu assisti no Critics' Choice, então, pro Critics' Choice, né, que é o prêmio. Então, assim, eu fiz a minha própria cabine de imprensa, eu fiz acontecer a minha própria cabine, porque eu não tinha acesso. Então foi muita persistência mesmo e também lidar muito com o machismo dentro do meio. São muitas poucas mulheres falando sobre cinema. As que falam se destacam muito porque são poucas. Então a gente está falando aí, sei lá, da Isabela Boscov, né, que escreve para Veja há muito tempo, que tem feito um nome aí nas redes sociais. Então, assim, são mulheres muito, assim, específicas, né, muito nichadas, pontuais, né? Exato. São muito pontuais e eu acho que foi mesmo uma questão de confiar naquilo que eu estava fazendo, né? Eu acho que eu nunca pensei em parar porque eu gosto muito daquilo que eu faço. A gente está falando muito de Cannes, muito desse eixo Rio-São Paulo, até internacional, mas como tu está falando desde o começo, a gente tem o 4º festival mais antigo do Brasil, super importante, traça aí também, além de falar de cinema, a gente fala de cultura, né? A gente traz aí movimento à economia do nosso estado. Eu queria saber de ti, o que tu acha, o que tu espera do Festival Guarnicê de Cinema, porque é um festival grande, mas também tende a crescer, né? O que tu espera, o que tu acha do cinema maranhense? Eu fiquei, assim, acho que uma das maiores honras, assim, para mim foi participar do Guarnicê. Eu falei sobre isso no momento que eu fui convidada para ser crítica de 2022, né, a primeira vez. E eu tinha acabado de voltar de Cannes, foi um festival que não aconteceu no período ali onde ele geralmente acontece, ele aconteceu um pouco mais tarde, né, acho que foi em agosto que aconteceu, não lembro direito. Mas, assim, para mim foi uma honra muito grande, primeiramente porque faz parte da história de São Luís. Então, acho que todo mundo já teve alguma história com o Guarnicê, todo mundo já foi em alguma sessão do Guarnicê, ou enfim, você tem ludovicenses que tem história com o Guarnicê. E na minha família, assim, minha família é muito ligada à música, então, assim, já tinha prêmios do Guarnicê na casa da minha avó. Eu via o boizinho, né, do Guarnicê na casa da minha avó quando eu era criança. Então, assim, meu tio ganhou na época, eu era criança, assim, ele fez um clipe comigo, até, foi muito engraçado isso. Ele fez um clipe comigo e acabou ganhando o melhor videoclipe na época. E eu lembro de ficar me perguntando, nossa, o que é o Guarnicê? E eu lembro dele trazer pra casa aquele boizinho, assim. E eu fiquei muito feliz, assim, quando fui convidada, justamente por isso, assim, é um festival muito tradicional. O cinema maranhense é extremamente rico e tem se tornado cada vez mais rico ultimamente, né? A gente tem se aventurado aí também, porque antes eu acho que tinha um nicho muito específico em relação à cultura. Então tinha muito filmes feitos em torno da nossa cultura musical, de dança e tudo mais. Mas hoje em dia eu acho que a gente tem se aventurado ainda mais pelo caminho da ficção. E isso é muito legal ver a gente se arriscando, por exemplo, no terror, e as pessoas, assim, como o Lucas Sá, por exemplo, se arriscando dentro do videoclipe, né? E a gente ter aí videoclipes com alcance nacional, pessoas usando São Luís como referência para isso, e eu acho isso muito maravilhoso, né? Só tende a crescer o audiovisual, e para mim isso seria muito incrível também, porque aí traria mais pessoas ainda para a crítica, que eu acho que é o que a gente também precisa aqui, né? Para poder trazer, chamar, enfim, eventos, chamar veículos e fazer acontecer também as cabines de imprensa, né? Como eu falei, que deveria já ter aqui faz um tempo. Fabiana, com certeza as pessoas de casa te agradecem pela sua caminhada, né? Porque você está levando o nome do nosso estado aí internacionalmente, e a gente te deseja boa sorte, sucesso, e que a sua caminhada seja aí de muito trabalho, de muita dedicação, levando sempre o nome do nosso estado, por favor. Com certeza. Obrigada por sua entrevista. Obrigada, Parabéns. Luísa. Valeu. Ana, eu volto com você.
Obrigada, Luísa. Obrigada também a Fabiana Lima. Parabéns pelo trabalho. E o nosso telejornal termina por aqui. Para rever nossas reportagens, quadros, entrevistas, é só acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Ótima quarta-feira para você.